Hello guys! Mais uma vez estamos aqui com uma nova aula de inglês, só que dessa vez é uma revisão geral dos conteúdos que vão cair lá no seu módulo. Dentro desses conteúdos que a gente vai desenvolver aqui com vocês, justamente é uma revisão mais rapidazinha para tirar aquelas dúvidas que nos plantões de dúvidas ainda estão cercados delas. Principalmente no Simple Past, que vai cair lá os conteúdos para vocês na nossa avaliação agora online, certo? Então vamos lá, pessoal. O Simple Past, ou Past Simple, ou Past Tense é a mesma coisa, certo? Alguns gramáticos usam Simple Past, ou usam Past Simple, ou até mesmo o Past Tense. É a mesma coisa. Lembrando para vocês, primeiro ano, que é o primeiro ano sim, dentro desses conteúdos que nós já revisamos anteriormente, o Simple Past, que é o passado simples, ele se resume em algumas regras e vocês precisam saber dessas regras, ok? Eu dei aqui um parâmetro geral dessas regras e eu vou definir com vocês agora. Primeira regra é que no Simple Past, todos os verbos recebem um ED. Essa é uma regra única. Todos os verbos recebem um ED. E aí, outros verbos terminados em E recebem apenas um D. Porque fica ruim, né? Você chegar a colocar um verbo que termina em E, colocar mais outro E para depois pronunciar ele no passado. E os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, esses aí conseguem colocar o IED, mas substituindo o Y, mas não o E, ok? Então, nesse caso, todos os verbos terminados em Y, precedidos. O que é precedido, professor? O que vem antes, de um coladinho dele, do Y. Quem é? É uma vogal? Não, é uma consoante. Se é consoante, você vai substituir o Y por IED. Já os verbos que terminarem em Y, precedidos de uma vogal, esses continuam do mesmo jeitinho. Você só vai acrescentar ED, ok? E também com relação à duplicação da consoante mais ED. Como é que se explica isso, professor? É bem simples. Todos os verbos oxítonos, geralmente os oxítonos, ou aquele que são paroxítonos ou proparoxítonos, que o som tônico for a última letra, ou seja, for a última a sílaba, no caso aí, stop, stop. O top é a questão da silábica aí, é o top. Então, você vai acrescentar o outro P, que no caso é a última consoante, e mais o ED. Então, no passado, se torna-se stopped, ok? Já, professor, o plane aqui, o plane é um problema sério. Eu já coloquei de erro a propósito para vocês. Plane, percebam que plane, ele é oxítono. Como plane ele é oxítono, por ser oxítono e terminado em consoante, vogal, consoante, vocês não devem acrescentar ED. Vocês devem acrescentar o quê? A última consoante, deixa eu colocar aqui, duplicar a última consoante e acrescentar ED. Planet. Então, ele não entra nesse plano aqui. Quem vai entrar no plano, então, professor? Simplesmente vai ser o play. Play, é isso que eu gostaria de vocês mostrar para vocês que o play, diferente do cry, ele terminou em Y. Ou seja, deixa eu colocar aqui para vocês, cry, ele termina em Y. Porém, antes do cry, que é o verbo chorar, tem uma consoante que é o R. É por isso que foi substituído por IED. Já o play aqui, ele tem uma vogal. Ele não pode ser substituído. Então, nesse caso aqui, você vai acrescentar ED. Então, esse play está na regra geral. Já o nosso danadinho aqui não está na regra geral. Ele está na regra da duplicação da consoante mais ED. Bem simplesinho assim. E love é bem simples. Love terminou em E e acrescentou um D. É mais simples ainda. Lembrando para vocês que nem sempre todos os verbos vão ser acrescidos desse danadinho aqui, dessas regras.
Essas regras vão ser definidas para os verbos regulares. Eu vou colocar até aqui para vocês os regular verbs. Essas regras só vão ser definidas para os verbos regulares. Os verbos irregulares aí, eles não vão seguir essa regra. Preste atenção. Outra coisa, essas regras se aplicam para todas as pessoas do discurso, ou seja, todos os pronomes. I, he, she, it, we, you e they, ok? Então, essas regras todinhas aqui vão se aplicar para todos os pronomes. Lembrando que, olhe, como eu coloquei aqui, olha, essa danadinha palavra aqui, ela está aqui praticamente na parte do presente simples. I like tea. Eu gosto de chá. Quando eu quero transformar ela no passado, I like it. Por que I like it? Porque I like it está se referindo a quem? Like, que é um verbo gostar, e esse verbo gostar, ele é um verbo regular. Por ser verbo regular, ele acrescenta só um de, porque ele está dentro das regras chamadas de regra geral. Então, eu gostava de chá. Bem simplesinho assim. Não tem mais por onde vocês correrem ou criarem algum outro tipo de coisa, de regra que não exista, ok? Então, rememorizando tudo mais aqui, o Simple Past, ele é utilizado para o quê? Ele é colocado todos os verbos no passado para uma oração que já passou. Não é o Past Continuous, é o Past Simples, ou seja, simples mesmo. Só acrescentar ED na regra geral, D e ED e duplicar a última consoante mais aí o ED. Só para lembrar vocês que todas essas regras são para verbos regulares e esses verbos regulares vai servir para todas as pessoas. Eita, professor, mas se aqui nessa frase não fosse I, fosse no caso he, simples, vai ser do mesmo jeito. He liked tea, bem simples. Eu mudei o pronome, mas o verbo continua lá no danadinho dos simples, no past simple, simple past, ok? Dúvidas até agora? Eu acho que não, porque essas regras é bem simples mesmo, não tem para onde correr. E professor, mas eu não estou conseguindo entender ainda sobre essas regras aí do ED, é simples. ED é só para transformar o verbo no passado. Tem as suas formas afirmativa, negativa, interrogativa, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas, só para lembrar vocês, a regra geral é essas. ED para a forma geral. D para todos os verbos terminados em E. IED para todos os verbos terminados em Y. E antes do Y, se vier uma consoante, esse Y vai ser substituído por IED. Eita, e como é que fica a duplicação da consoante? Todos os verbos, geralmente oxítonos, ou aqueles verbos que são de 2 sílabas, 3 sílabas, e que a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, for a duplicação chamada de consoante, vogal, consoante, vou colocar até aqui, ó, consoante, vogal, consoante. O famoso CVC, que ninguém consegue viajar, ok? Então, se for a última sílaba tônica CVC, aí vai ser ótimo, porque nesse caso aí, você vai duplicar a última consoante e acrescentar ED. Professor, tem outro verbo, além de ser no caso de planning e no caso de stop, que a gente pode utilizar? Pode sim, vários outros verbos, porém, prestem atenção que todos esses verbos, esses regulamentos aqui, é para os verbos regulares. Digamos, muita gente confunde o verbo, vou colocar aqui, o verbo swim, que é o verbo nadar. Lembrando que o verbo nadar, ele é um verbo irregular. Nesse caso, o verbo no seu passado vai ser swam.
Então, não vai acrescentar IED, ok? Ou só vai substituir o I por U. E ele se torna aqui no passado. Swam. Swim, swam. Lembre-se disso. E agora vamos às formas. As formas é mais simples. As formas é bem simples, ó. Na forma afirmativa, eu vou usar todas aquelas regras. Played, liked, cry, para todos os pronomes. Só que, na forma negativa, eu vou usar o verbo auxiliar, que é o verbo do no passado. Vou colocar, aqui está um pouco confuso, vou colocar mais aqui, ó. O verbo do no passado é did. Bem simples. É did. Ele, na forma negativa, did not. Ou a sua forma contraída, didn't. Geralmente, nós usamos essas duas formas aqui. Como é que a gente usa, professor? Simples. Don't like, a gente usava para lá no presente. Didn't like, a gente usa para o passado. Então, olha, eu quero botar uma oração no passado sendo negativa. I didn't like tea. Professor, por que o senhor não colocou aqui o de? Porque não precisa. Isso aqui está sendo o de, ou seja, o did, ele já está dizendo que esse verbo já está no passado. Não precisa vocês ficarem tentando colocar esse verbo ou conjugar ele no passado. Ou saber se ele é o verbo na forma negativa ou interrogativa. Não, é simples. Nem tampouco saber se ele é regular ou irregular. É só simplesmente colocar I didn't ou did not like. E o restante é o complemento da oração. T. Bem simplesinho assim. Já na forma interrogativa, vamos usar também o mesmo verbo auxiliar para, no caso, a gente fazer a interrogação. Mas nós colocamos sempre o did na frente do pronome. Aqui nós colocamos dessa forma desordenada, porque eu quero organizar com vocês. Então vai ser assim, ó. Did, vou colocar de azul, you speak English Você falou inglês? Olha que legal. O did já representa que esse verbo está no passado e está sendo colocado como oração de que? Pergunta. Mais fácil ainda. Então, did you speak in English? Ou você já falou inglês? Falou passado. Não precisa colocar ele aí na conjugação do passado. E professor, mas como seria no caso o verbo speak no seu passado normal? O speak é spoke. Spoke. Então, não precisa vocês colocarem spoke para speak. Simplesmente coloca o verbo did na forma interrogativa e coloca ele. Eita! E como seria no caso, professor? Eu quero colocar ele na forma negativa. Mais simples ainda. Olha só. Vou tirar tudo isso aqui. Vou colocar o meu pronome aonde? No início. You. Ou qualquer outro. E vou colocar o didn't. A forma, o auxiliar no passado, que está transformando aqui da sua forma negativa no passado. Então, você falou inglês. Não é simples? Bem simples. Esse é o conteúdo que vai cair na prova de vocês. Espero que vocês consigam desenvolver um bom teste, uma boa avaliação para vocês. Não está difícil. Vocês percebam que todos esses conteúdos aí está sendo colocado para vocês repetidamente lá do fundamental, ok? Então, good evening, good studies e um abração para vocês e goodbye. Beijão, até a próxima aula.